Imagine o início do nosso universo. Nós temos o Big Bang e 20 microsegundos depois acontece a formação do plasma de quark-gluons. Ou seja, essas partículas que não existem livres estavam nesse estado de semi-liberdade formando esse plasma. Contudo, era extremamente quente. E conforme então ocorria a expansão do nosso universo, esse plasma começou a ter sua temperatura diminuída. Logo, essas partículas que estavam vibrando fortemente, elas começaram a se organizar em trios e os gluons fizeram então com que os quarks se aproximassem e formou-se então os primeiros baryons. Baryons esses que são os prótons e também os nêutrons. Logo, passados 380 mil anos, formou-se os primeiros átomos de hidrogênio, que eram basicamente um núcleo formado por um próton cercado por um elétron. E dessa forma, então, começaram a surgir as estrelas. E assim tivemos o início, um processo de formação do nosso universo bariônico. Contudo, a gente sabe, devido a cálculos matemáticos, que, na realidade, a matéria não é formada somente por matéria bariônica, mas sim também existe a chamada matéria escura, que tem esse nome porque ela não pode ser captada com o uso do espectro eletromagnético. E também pelo fato dela não interagir com a matéria bariônica, ou a matéria trivial que nós temos. E esse é um questionamento bastante interessante, porque ele abre a possibilidade de uma especulação teórica que diz: talvez a matéria escura ela não esteja submissa à física que a matéria bariônica está. Um fato muito interessante é que no início do processo da formação do plasma de quark-gluons, é que, na realidade, naquele período, ainda existia somente uma única força fundamental da natureza. Não existiam as 4 forças que nós estamos acostumados, que é a força forte nuclear, a força fraca nuclear, a força gravitacional e, no caso também, a força eletromagnética. Não existiam essas 4 forças, era uma única força. E muito provavelmente isso deve ter alguma relação com a separação dessas duas matérias. Atualmente, uma pesquisa bastante teórica, porque ela não pode ser ainda comprovada, traz à luz uma nova ideia. E essa ideia seria a seguinte: quando ocorre a expansão, nós temos essa única força fundamental, ocorre uma temperatura muito alta e existe a formação de 2 grupos que vão levar a matérias. Então, provavelmente, a energia do espaço-tempo ela começa a se organizar em 2 aspectos diferentes. Obviamente, nós não temos ainda como comprovar isso, mas provavelmente, por algum motivo, ocorre um determinado fato que separa a matéria que conhecemos como matéria escura da matéria trivial, ou seja, a matéria que daria origem à matéria bariônica. E os cientistas eles utilizaram uma espécie de uma analogia com a água fervente. Então imagine que você tem lá uma chaleira e ela começa a aquecer. Conforme ela vai aquecendo, você pode observar que vai se formando bolhas, até que tem todo um processo da ebulição, vai ficando cada vez mais forte e você vê muito mais bolhas surgindo.
A ideia é que a matéria trivial, ou seja, o que daria origem à matéria bariônica, ela estava encapsulando essa matéria que nós chamamos de matéria escura. Então formou-se bolhas no universo. E ali dentro tem então essa matéria diferente, essa matéria escura. E conforme ocorre o processo, a evolução da física ali pelo universo que estava em processo de expansão, a matéria bariônica leva à formação de estrelas, enquanto que a matéria escura, quando essas bolhas implodem, elas levam à formação dos buracos negros. E aí o que acontece? A ideia é que, conforme vai ocorrendo a separação, ou seja, a derivação das 4 forças fundamentais, oriundo dessa primeira força, essas bolhas elas ficaram comprimidas devido à força da gravidade. Só que em algum momento elas implodiram e a força da gravidade se direcionou toda para o centro, formando então os chamados buracos negros, uma vez que eles têm ali uma força gravitacional muito grande. Então, dessa forma, toda a matéria escura se concentrou em um ponto onde formou-se então uma massa, e por isso ali você tem uma grande força gravitacional. Só que com o passar do tempo, esses buracos negros eles começaram a evaporar devido à radiação Hawking. E essas partículas de matéria escura então começaram a entrar em contato com o universo como nós conhecemos. E obviamente, como nós somos limitados por uma física bariônica, vamos dizer assim, nós não conseguimos entrar em contato com as possíveis partículas que surgem da evaporação dos buracos negros. Logo, muito provavelmente, se essa física se comportar minimamente parecida com a física que nós estamos presentes, que nós somos submetidos a ela, é provável que a matéria escura seja composta por diversas partículas e essas partículas se organizem de uma forma que gere talvez sistemas similares a átomos de matéria escura. E provavelmente essa matéria escura, que pode ser até mesmo tangível, seja formada por átomos de matéria escura. Só que infelizmente, como eu já disse, a gente está num sistema bariônico. E devido ao fato da matéria escura não interagir com a matéria bariônica, nós nunca vamos conseguir determinar se existe realmente elementos químicos oriundos de matéria escura. E dessa forma, então, é muito complicado conseguir ter fisicamente matéria escura. Mas a matemática indica que sim, ela está lá. E aí que nós chegamos então num questionamento que pode ser um tanto quanto metafísico até. Ele traz a seguinte ideia, que é: nós temos uma física a qual nós estamos acorrentados. Essa física nos limita a ficar somente em contato com o universo, o qual essa física ela governa. Então, por esse motivo, nós não conseguimos nos direcionar até essa outra física que governa a matéria escura. Obviamente, essa é uma teoria. Ainda ela está no campo da especulação. Existe necessidade ainda de ser desenvolvidos muitos testes teóricos, cálculos e também a utilização da filosofia para que seja possível fazermos com que nossa capacidade cognitiva seja suficiente para alcançarmos talvez essa capacidade de interpretação de um universo formado por multifacetação de físicas diferentes, né? Então, é um problema
que nós temos devido à limitação da nossa própria física. Pessoal, muito obrigado se vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Se for possível, também compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam de informação científica. E para obter mais informação científica, eu vou deixar uma lista de livros aqui embaixo que são bastante interessantes. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.